Olá, Janice. Boa Boa noite, tudo bem? noite. Tudo, Tudo graças a bem, Deus. querida? Boa noite para você que está entrando. Seja bem-vindo. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a 25ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza, que é a Exatamente. decisão. Né, pastora? Todas são importantes, mas tem algumas que são mais importantes, né? Para você que está entrando, seja bem-vindo. Boa noite. Para você, mulher, feliz dia da mulher, Isso, né, feliz Dia da pastor? Mulher. Feliz dia para você, Janice. Feliz dia da mulher. Seja bem-vindo, boa noite. Aperte o coraçãozinho, mande um convite para um amigo. Hoje é a nossa 25ª chave da sabedoria, prosperidade e riqueza. Nós vamos falar sobre decisão. A decisão é uma das chaves que faz a gente prosperar, faz a gente sair do lugar, faz a gente caminhar. Exatamente. Né, pastora? Quem não decide, deixa com que as Isso. pessoas decidem por ela, né? E a gente tem que ter decisão. A gente tem que saber o que quer e ir em Bora. frente. Bora começar? Então tá. A decisão, o que que é? A decisão vem de sídio. Sídio é matar. É a gente matar opção. A gente não tem que viver de condição. A gente tem que viver de decisão. O que que é condição? Condição é aquilo que eu vejo e eu tô vendo uma situação, não tô vendo saída, aí eu não caminho, não faço nada. A decisão, eu acho uma saída e caminho. É aquilo que o Cortella fala. É fazer o melhor com o que se tem, enquanto não se tem, melhor ainda. Ah, eu quero fazer uma corrida, mas eu não tenho tênis. Eu vou fazer uma caminhada, né? Então é a gente achar alternativas para a gente tomar a decisão de fazer a coisa acontecer e não se paralisar. E tem gente que sabe o que quer, mas tem gente que não e que sabe o que não quer, que não sabe o que quer. Tão importante quando a gente saber o que a gente quer é a gente saber o que a gente não quer. Por quê? Se a gente sabe o que a gente não quer, a gente não fica perdendo tempo com coisas desnecessárias. Se eu não quero estar num ambiente onde pessoas não me agregam, eu vou perder tempo para quê? Então eu tenho que saber o que eu quero, mas eu tenho que saber também que é muito importante aquilo que eu não quero para minha vida. E quando as pessoas tomam decisão para a gente vive na condição dela, né? Elas é que decidem para a gente. Fala assim, você quer preto ou vermelho? Você quer água ou chá? Aí você tem que decidir. Você não tem que ir para uma condição de ninguém. Falei, eu não quero nem preto nem vermelho, eu quero amarelo. Eu não quero nem água, nem chá, eu quero café. Você tem que ter a sua decisão. Não tem que deixar com que as pessoas decidam para você. As pessoas decidam passar opções para você. Você tem que dar a opção sua. E também existem pessoas que são muito Sim. indecisas, né, pastora? Às vezes você vê um restaurante vazio, a pessoa vai se servir, aí ela fica com o prato na mão assim, ó. Qual mesa que eu vou sentar? Qual mesa que eu vou sentar? E não tem ninguém, tudo vazio. Então, assim, a gente precisa também de tratar essa indecisão que isso prejudica as pessoas a caminharem. E como é que a gente faz? Tem um exercício muito bacana para a gente tratar essa indecisão. A gente tem que escolher 10 coisas que a gente não gosta. Por exemplo, eu não gosto de comer jiló. Aí você vai comer jiló para você aprender aquilo que você não gosta. Ah, eu não gosto de usar um vestido longo. Eu vou vestir um vestido longo para saber o que eu não gosto. Para na hora que eu tiver que eu fizer esse exercício e eu durante 10 coisas que eu tenho que fazer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou forçar minha mente a decidir aquilo que eu gosto e não passar por aquilo que eu não gosto. Então você vai ficar mais assertivo, decisão mais assertiva. Você já vai falando, então, eu não quero fazer aquilo que eu não gosto, que é desagradável para mim, para minha mente. Então eu vou decidir aquilo que eu quero, que é melhor para mim. Gostou da dica, pastora? E tudo que a gente aprende em termos de conhecimento, os livros que a gente lê, o que a gente estuda,
nas mesas que a gente senta, as pessoas que a gente conecta, isso são atividades intencionais. Quanto mais atividades intencionais a gente faz, mais decidido a gente fica, mais assertivo a gente fica, porque você já sabe o que você quer e você acha solução para as coisas. E isso faz com que você tenha mais valor. Por quê? Quando a pessoa chega perto de você, você acha saída para as coisas. Você tem a solução para aquilo. A gente trabalha com imóveis, né? Eu falo com as pessoas que eles têm que saber, por exemplo, aqui na região da Cidade Alta. É uma região onde a gente tem a universidade. Então, as pessoas procuram apartamento para comprar para os seus filhos aqui perto. Então, você tem que ter na mente. Se a pessoa falar assim, eu preciso de um apartamento de 2 quartos. Aí eu já tenho essa opção, porque eu já tenho com ele na minha mente. Então, você precisa de estar com suas atividades intencionais em dia e ter o conhecimento, ter a decisão de aprender, de saber o que você tem de disponibilidade para na hora que a pessoa perguntar, você já ter a resposta para ela, que é a solução daquele problema. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento, melhor para a gente e para as pessoas que estão do nosso lado. Né, pastora? Quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente decide. Para a gente ter uma boa decisão, a gente precisa tratar a indecisão. Né? Tratando a indecisão, fazendo exercício, aqueles exercícios que eu falei. Comprar coisas ou fazer coisas que eu não gosto. E o cérebro, ele tem uma coisa que chama dicotomia. O que é isso? Ele já está programado para definir entre as opções que as pessoas passam para a gente. Você vai ou você vai ficar? Você gosta do escuro ou do branco? Você quer isso ou aquilo? E aí a gente tem que sair dessa dicotomia. A gente tem que decidir pela gente. Tem que matar essas opções. Você não tem que deixar com que as pessoas decidam por você. Então, o que a gente tem que fazer? Em todas as nossas áreas. Financeira, emocional, relacionamento conjugal, filhos, ensino, empreendedorismo. Aí você tem que saber o que você quer aprender, o que falta, qual a decisão que faltou ainda para você tomar, para você avançar. Fazer uma relação de tudo que você precisa de tomar decisão para você avançar. O que faltou ainda, que você ainda não tomou a decisão, para você avançar e para você poder seguir e não ficar dependendo das decisões dos outros, né? A decisão faz com que a mente da gente fique mais rápida. A gente não fique dependendo dos outros. Faz com que a gente fique mais assertivo e faz com que a gente suba de nível. Porque quando a gente toma uma decisão que é para o nosso crescimento, normalmente ela vai tirar a gente da zona de conforto, né? Mas a nossa mente está sempre puxando a gente para a gente ficar paralisado, não fazer nada, né, pastora? E a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente só cresce saindo da zona de conforto. E aí, a gente tomando essa decisão não vai ser uma coisa boa para o nosso cérebro, que vai ser desconfortável, mas vai fazer com que a gente cresça. Então, a gente precisa de tomar as decisões. São as decisões que fazem a gente caminhar. A gente tem que decidir. Quando a gente acorda, a gente tem a opção de ser feliz ou ser infeliz. A gente tem que decidir. Eu vou ser feliz, independente do que acontecer. Quando o seu dia termina, se você foi vencedor naquilo que você queria ou não, você tem que decidir se o dia seguinte vai ser bom ou não. Ontem passou, hoje eu vou decidir que vai ser muito bom. E o que eu vou fazer para ele ser bom? Você tem que decidir, tomar atitude e fazer. Em tudo na vida, nem relacionamento. Eu estava escutando um casal, né? Que ele falou assim, ele gostava muito da menina, e ele é um religioso. Aí ele falou com a menina, falou assim, eu tenho intenção de me casar com você, mas para a gente casar, nós vamos fazer um planejamento. Você quer fazer nutrição, então você vai entrar na faculdade, você vai fazer nutrição. A gente pretende ter uma casa própria, a gente já vai se planejar para fazer isso e a gente vai preparar, porque a decisão tem que ter data e hora, né? A gente vai fazer no dia X, nós vamos programar isso, porque senão fica muito assim, sem tempo. Um dia pode acontecer, e esse dia quando vai ser? Pode ser nunca, né? Aí ele falou, cara, então daqui a X tempo a gente vai fazer isso. Então daqui a X tempo eu preciso que você já esteja com tudo caminhado. Chegou naquele X tempo, o que ela tinha feito? Nada.
Aí ele falou assim, não dá. Se você não quer caminhar comigo, é a pessoa que está decidindo e sabe o que quer, né? E ela também sabe que não quer. Ela não quer uma pessoa do lado que não queira crescer, que não queira caminhar. Então, se você é decidido, você tem que resolver. Não dá para mim, você não quer caminhar? Então eu vou caminhar sozinho. Segue sozinho e eu vou para um lado para o outro. Sim. Importante isso, né, pastora? Ainda mais para casal, né? A gente tem que É decidir isso antes doloroso. de casar. Mas a gente precisa de... Isso aí. A gente precisa ter decisão. Muitas vezes, muitos relacionamentos hoje existem por condições e não por decisão. Ai, porque naquele momento eu não estava preparada emocionalmente para ter uma pessoa melhor, porque naquele momento eu não tinha uma instrução melhor para ter uma pessoa melhor, né? Aí foi o que apareceu e era o melhor que tinha no momento, né? Se isso aconteceu, a gente tem que investir em treinamento. Muito treinamento. Então, só para definir o que é condição, o que é decisão. Condição é aquilo que eu vejo e que eu não consigo achar saída para a situação atual. A decisão, eu decido caminhar independente da situação estar perfeita ou não. Eu vou caminhar, não tenho tênis, não tenho tênis adequado, vou andar. Não, eu quero correr, não tenho tênis, caminho. Então é assim, é tomar a decisão de fazer. Eu vou aprender a costurar. Então eu tenho que me matricular no curso de costura e começar, né? Não esperar o melhor momento para a coisa acontecer. Tudo que aconteceu com a gente até hoje foi alguma decisão que a gente tomou lá atrás, né? Tudo é consequência do que a gente faz, né, pastor? Então, a vida é um plantio, né? Tudo a gente planta. Olha, né? E a gente colhe o que a gente planta. Às vezes a gente não colheita, gosta do plantio que a né? A gente gente está não tendo, gosta da colheita, sendo que né? a gente plantou aquilo. A gente tem que saber o que está plantando. Saber que eu vou colher a mesma coisa, Tudo né? é consequência. É. E aí a gente tem que saber o que é importante pra gente. O que é mais importante para você? Você já se perguntou? Então você tem que se perguntar. Quais são os valores que eu não negocio de jeito nenhum nas minhas decisões? O que é importante para mim? É minha família? É meu trabalho? É o dinheiro? Quais são os valores que eu não negocio em hipótese nenhuma? Então a gente tem que ter isso bem nítido para a gente, para quando você precisar de tomar uma decisão, você fazer uma decisão assertiva e não negociar valores que são inegociáveis. Tem um amigo nosso que ele é construtor, sabe? E comerciante também. Aí ele falou comigo, Janice, tudo tem preço. Só não tem preço a nossa família. O resto, eu vendo tudo. Falei, tá certíssimo. É o valor inegociável que ele tem, que é a família dele. Né? O resto tudo é negociável, menos a família. Então você tem que ter isso dentro de você. O que é importante para mim? Que eu não abro mão de jeito nenhum. O pastor Que Josué acontecer, Gonçalves usa né? muito uma frase que ele fala assim: nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então, assim, você tem que sempre decidir, né? A sua prioridade é família. Às vezes você vai ter que abrir mão até de um sucesso momentâneo para manter sua família. Exatamente. É em tudo na vida, né, pastor? Quando eu comecei a trabalhar com carro, eu fiquei 5 anos lá. E em 6 meses eu estava vendendo mais carro do que muita gente que estava lá. Mas chegou o ponto de 5 anos, eu já tinha chegado no meu limite. Eu não ia conseguir vender mais carro do que eu estava vendendo. Aí eu virei para o pessoal e falei assim, eu quero sair. Eu falei, mas por que você quer sair? Você está indo tão bem? Eu falei, eu quero sair. Por quê? Aí tinha gente que já tinha 16 anos de casa lá, totalmente acomodado. Porque com o tempo, você vê que você já está no seu limite, você fica acomodado. A tendência é você diminuir o seu resultado, né? E você paralisar. Eu falei, cara, porque eu não quero ser igual aquele fulano de tal ali que tem 16 anos de casa, que está contente com 8 vendas, sendo que eu vendo 20. Eu não quero isso para minha vida. Então, assim, você tem que saber o que você quer. Tão importante você saber o que você não quer. Se você não quer uma vida medíocre, se você não quer uma vida paralisada, você tem que caminhar. E aguente o que acontecer. É o que eu falei da outra vez. A gente tem que derrubar a ponte. Primeiro você tem que atravessar a ponte. Depois você derruba ela para você não voltar para trás.
E Então, acontece o que em aconteceu, daí pra Joel frente. 3:10 fala assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então, Deus sabe que nós somos fracos. Ele logo fala: diga ao fraco, eu sou forte. No entanto, a gente tem que, assim, apesar da nossa fraqueza, a gente tem que se posicionar. Isso que Deus quer dizer, a gente tem que se posicionar e fazer esse reconhecimento. Eu sou fraco, mas em Deus eu posso todas as coisas. Em Deus eu sou forte. A partir do momento que a gente toma essa decisão de ser forte em Deus, que é o Senhor quem nos sustenta todos os dias, e levantar e fazer nossa parte, nós seremos fortes. Então, nós seremos vencedores. Então, Uhum. é até uma questão de reconhecer Deus na vida e tomar essa decisão. Eu sou forte. E falar isso todos os dias, né? Eu sou forte. Sim, Deus nos mostra que sim. a gente tem que se posicionar e tomar posse e mudar a forma de nos enxergar. Nós somos fracos, sim, mas a partir de agora eu sou forte, então eu vou me enxergar forte. Aí eu serei forte. Não, e quando você Sim, fala isso, até a sua postura muda, né? Sua sim. postura, sua voz, o seu jeito de agir, tudo muda, porque você introduziu aquilo em você. E você vai agir de acordo com Uhum, o que você tomou a decisão de fazer. E tudo verdade, em torno muda, né? Tudo depende da nossa decisão. A gente decide tudo na vida da gente, verdade. porque nós temos o livre-arbítrio, né, pastora? Você decide pro lado bom ou pro lado mal, você decide crescer ou subir ou descer, ou ser uma boa pessoa ou não. Tudo vai depender das suas ações. E quanto mais você buscar aprimoramento, saber onde você quer ir e traçar as metas que você quer fazer e ter a decisão de agir, porque tudo depende da sua ação. Porque não adianta, eu decido que eu vou ser Então, forte, mas eu estou agindo para eu ser mas forte. Eu exatamente. E quando estou Deus buscando fala assim, força. diga ao fraco, ele está nos mostrando que todo mundo tem sua debilidade, todo mundo tem sua fraqueza. Pode não ser numa área, mas é em outra. Todos somos fracos. A partir do momento que nós sabemos disso, a gente tem que buscar melhorar os nossos pontos fortes, aprimorar esses, para a gente sobressair, né? E trabalhar aqueles também que você Sim, tem dificuldade. Mas sempre o seu ponto forte sim, é o melhor de você trabalhar, porque você vai sobressair nele. Então, todas as pessoas são fracas aos olhos de Deus. sim, Agora, nós que temos que nos enxergar sim, forte e nos fazer forte, né? Trabalhar para sim, isso. É questão de treinamento, né? sim, Postura. sim. A gente tem que ter a decisão de saber que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Independente se a gente gosta, se não gosta, né? Se eu estou no lugar que eu quero estar ou não. Então eu tenho que fazer o melhor enquanto eu estou aqui para eu chegar lá até onde eu quero. É fazer o seu melhor enquanto Fazer o você não tem melhor o de melhor hoje, ainda, né? né? Decidir isso, de hoje. Porque o Uhum. amanhã é a plantação do hoje. É o que eu estou fazendo de melhor hoje. Então você tem que decidir. Eu decido ser melhor, eu decido fazer, eu decido em todas as áreas da sua vida. Na sua área financeira, o que você tem que decidir? Na sua área da sua família, dos seus filhos, do seu ensino, da sua empresa. Qual a área que você precisa de melhorar? O que você precisa de melhorar? Quais as decisões que você precisa de tomar para você agir, para você sair da zona de conforto em que você está? Eu quero sair, mas eu estou fazendo o quê? Qual a ação que eu estou tomando? Nenhuma? Não vai adiantar nada, né? É aquilo que a gente falou. É a teoria, prática e constância. Você está tendo a teoria, você tem que praticar e ter a constância. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. E aquilo depois vai virando rotina na sua vida. Você vai se melhorando como pessoa, você vai melhorando as pessoas que estão ao seu redor, você vai melhorando seus resultados, você vai prosperando e vai levando outras pessoas junto com Sim. você. Né, pastora? É um investimento, né? É igual investimento mesmo. Não importa o tanto que você comece. O importante é começar. Você tem que investir pelo menos um É. pouco todo mês. Se você não investir, não fizer aquela rotina, seu futuro pode ser prejudicado. Quando você chegar lá na frente e olhar para trás, você vai se arrepender. Sim. E a vida é muito curta para ficar perdendo tempo com coisa que não vale a pena. Por isso que você tem que Uhum. saber aquilo que você também não quer.
para você descartar, ficar livre e seguir em frente, ficar só naquela decisão do que você quer para sua vida, né? Ficar perdendo tempo, né, pastora? Tá em Qual que é a nossa mensagem de Provérbios hoje? 3, 5 e 6. Fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, é tomar a decisão aqui de confiar em Deus. Quando a gente toma essa decisão, é a decisão mais importante que a gente tem que tomar na vida. Então, você decidiu confiar em Deus, pode ter certeza que Ele vai cuidar de todo o resto. E aí você vai trabalhando, vai acordar cedo, vai fazer a sua parte, mas Deus vai estar no controle de todas as coisas. Ele não... E ele aqui fala que é muito importante, ele fala assim, ele endireita os seus caminhos e ele vai endireitar tudo. Sim, Ele vai te dando rumo, né, pastora? Ele sim. vai te dando rumo e você vai fazendo. E aí você vai buscando a orientação O dele e legal de vai você fazendo, endireitar né? é que, assim, às vezes a gente está vindo por um caminho tortuoso, que não é um caminho correto. Então, quando a gente coloca Deus à frente, Ele vai endireitar esse caminho, Ele vai nos conduzir, porque Ele é o caminho, a verdade e a luz, a vida. Sim, sim. É isso. Tudo depende da decisão da gente. Se eu decido que eu sou filho de Deus e ele é meu pai e eu confio nele, né? Eu tenho que ter a decisão de confiar, fazer a minha parte e seguir em frente. Peço orientação, mas eu faço. Não só cruzo os braços e espero que as coisas aconteçam. É a Sim. fé em ação, né, pastora? Decidir. Todo dia que você acorda, você decide ser feliz ou não. Você decide fazer do seu dia melhor ou não. Você decide aprender Uhum. algo nesse dia ou não. Você decide ir para frente ou ficar no passado. Você decide perdoar alguém que te fez mal ou levar aquele rancor para sua vida para frente ou não. Tudo é decisão. E a decisão que a gente toma é o que faz com que a gente esteja aqui hoje com as ações que a gente tem, com os resultados que a gente tem. Se você quer resultados diferentes, Uhum. tome decisões diferentes. Busque coisas diferentes. Lembra, ambientes diferentes atraem pessoas diferentes, que você vai ter resultados diferentes, você vai ter novas ideias. Então, é uma transformação geral, né? Ah, com essa nova tecnologia, tá tudo Sim. sendo muito rápido, né, pastora? Então, assim, a gente tem que saber, né, separar o que é importante do que é urgente, né? Ter um tempinho para separar para o nosso crescimento mesmo intelectual, separar um tempinho para Deus, porque às vezes a gente o dia tem 24 horas, né? Aí a gente tem 23 horas e 58 minutos para a gente e 2 minutinhos, acabou para Deus, né? E não é assim. Ter um tempinho para poder agradecer, né? Para poder reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito na vida da gente até hoje, tem nos sustentado, né? Pedir orientação para se fortalecer, porque as Uhum. coisas não são fáceis para ninguém. Na própria palavra dele fala, né? Na vida tereis aflições, mas seja forte e corajoso. Então, que você tem que ter a decisão de ser forte, ter a decisão de ser corajoso, né, pastor? E não viver na condição dos outros. Não deixe que as pessoas decidam por você. Se a pessoa chamar para você ir no restaurante, você é uma pessoa simples e a pessoa que vai te chamar para ir no restaurante é uma pessoa que tem muito dinheiro. Aí ela vai num restaurante muito chique e te chama para almoçar. Aí você tem a opção de decidir que ela escolha para você, tem a opção de você escolher uma coisa mais simples ou tem a opção de pagar a conta. E aí? A gente tem que criar a nossa própria opção. Eu vou achar uma condição diferente que não seja dessas, né? A gente não tem que agir de acordo com a condição do outro. A gente tem que ter as nossas próprias decisões. Não é porque o outro quer que seja assim que eu tenho que decidir também, né? Então, decida ser feliz, decida ser uma pessoa melhor, decida que seu dia vai ser melhor, decida agir, decida definir o que é melhor para você e haja. Haja. Põe no papel, em todas as suas áreas, o que você precisa melhorar,
Qual a decisão que você tinha que ter tomado e não tomou? A casa que você tinha que trocar, que você não trocou? O carro que você tinha que trocar, não trocou? Olha a diferença de uma condição. A gente estava com um carro e aí eu queria trocar. Aí eu fui na concessionária, um carro que tinha lá, na condição que ele me passou, era o melhor para mim naquele momento. Era o que eu decidi melhor para mim? Não. Se a gente age na condição, a gente não cresce. Por quê? Porque eu aceitei aquela condição que naquele momento ele definiu que era melhor para mim. Se eu quero algo melhor, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para ter uma coisa melhor. Então aquilo vai doer? Vai. Vai me tirar da zona de conforto? Vai. Mas vai me fazer crescer e vai me fazer buscar algo melhor do que o outro acha que é melhor para mim. Verdade. Pastora? Tomar decisão. É isso aí. E você? E você que está aí assistindo a nossa live? Tem praticado o que a gente está passando para vocês? Comente aí com a gente. O que você tem feito que mudou dessas chaves que nós estamos passando? O que você está praticando? Né? Passe para a gente, porque isso faz com que a gente continue, né? Isso serve de motivação para a gente. Serve também de aprendizado, porque a gente aprende com os erros dos outros, com os acertos, né, pastora? A gente aprende muito errando, né? Não é quando... Mas se a gente tiver a condição de aprender com o erro dos outros, a gente está sendo inteligente. Então, a gente vai encurtar o nosso caminho. A partir do momento que você começa a estudar, você vê que aquilo aconteceu com o outro, eu não vou fazer igual. Para que eu vou fazer se não deu certo com o outro? Se já quebrou a cara lá. Agora, se você vê que está dando certo com o outro, tenta aquele caminho. Porque é muito mais fácil de você conseguir se já está dando certo, né? Por isso que a gente deu a chave da modelagem de não cair no buraco. Porque ela pode ser isso tanto aí, negativa quanto positiva. Você pode modelar o que o outro fez que deu certo, ou você pode aprender o que o outro fez e não deu certo, para que você não cometa o mesmo erro. Exatamente. Até lembra que a gente comentou que a gente pode modelar até o diabo, porque ele acorda todo dia sabendo que ele é um derrotado e ele tenta mesmo assim vencer. E a gente sabe que ele não vai vencer, mas porque a palavra fala quer resistir ao diabo então, assim, e ele fugirá de vós. Então, ele tenta a nossa resistência. Se você não resistir, você já perdeu. Então, você tem que ter essa decisão, né? De não se deixar qualquer coisa te colocar para baixo. Não deixar com que as pessoas, com uma palavra que ele falou negativa, Ai, ou que a pessoa honra, não estava no melhor o pastor momento, Rodrigo na nossa live. Seja bem-vindo, bênção. Deus te abençoe. Boa noite. Então, assim, a gente tem que ter a decisão de não deixar com que as coisas afetem a gente, porque a única pessoa que pode afetar a gente é a gente mesmo, né, pastor? Ninguém pode decidir pra gente. A gente tem que decidir. Não tem que agir por condição de ninguém. Você tem que ter as suas próprias decisões. Mas a palavra de Deus em Tiago 1,5 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então, a questão de sabedoria, a gente tem que estar pedindo ao Senhor. Então, a partir do momento que a gente pede, a gente vai receber. A partir do momento que a gente recebe, a gente vai colocar em prática e tudo vai melhorar. Sim. Na verdade, quando a gente pede sabedoria, a gente recebe sabedoria, a gente tem problema, né? Recebe sabedoria para resolver os problemas, né? Se a gente não recebesse sabedoria, recebesse só problema, aí não ia dar certo, não. Mas a gente recebe sabedoria porque a palavra afirma, né? Se pedir, ele lhe dará. Ainda fala de boa vontade. Então, assim, ele vai dar. Então é isso, gente. A palavra nossa é exatamente essa. Você tem a decisão de fazer o seu dia melhor, de você ser uma pessoa melhor, de decidir agir, decidir caminhar. Mesmo que hoje você não esteja numa situação que você quer, mas decida sair dessa situação. Então, tá numa empresa que você não está achando legal, decida sair. Tá faltando conhecimento, decida buscar. Tá fora do peso,
Decida caminhar, decida fazer exercício físico. Tudo depende de você. Tudo depende da decisão. Decisão, ação. E aí você tem a transformação, você tem o resultado. E tudo começa a partir daí. Tudo depende de você. Né, pastora? Boa noite para vocês. Na sexta-feira nós teremos a nossa 26ª chave, que é o brand, né, pastora? Muita coisa boa. Graças a Deus. Está vindo por aí. Deus abençoe, até mais. Fiquem com Deus. Boa noite.